As primeiras formas de comunicação ocorreram por meio de gestos, sinais e sons. No conceito histórico, os meios de comunicação têm sua origem datada em meio à necessidade do ser humano de se comunicar. Com isso, os veículos de informação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, propiciando a difusão de informações. Esses meios vêm sofrendo diversas transformações ao longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais as distâncias entre os povos e acelerando a disseminação de informações. Os meios de comunicação são todos os instrumentos utilizados para a transmissão de informações e ideias, além de promover a conexão entre pessoas ou grupo de pessoas. Eles podem ser individuais, quando se estabelece a comunicação entre um indivíduo e outro, ou um grupo restrito, ou de massa, quando a informação é propagada para uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Desde a invenção da escrita até o surgimento da internet, os meios de comunicação passaram por profundas transformações e adaptações. Entre as mais utilizadas na atualidade estão a televisão, o computador, os celulares e o cinema. Foram séculos de desenvolvimento até chegarmos a um ponto de a comunicação que chegamos, ou seja, na era das tecnologias da informação e da cultura de massa. Esses meios representam, em grande parte, fatores de desenvolvimento da sociedade humana, uma vez que disseminou e continua disseminando o conhecimento pelo mundo. No Brasil contemporâneo, os meios de comunicação têm exercido um importante papel no desenvolvimento sociocultural dos indivíduos, sendo responsável, muitas vezes, por influenciar positivamente ou negativamente comportamentos, visões de mundos e até mesmo posicionamentos políticos. De todas as formas de comunicação existentes no Brasil, a indústria cinematográfica tem se destacado não apenas por promover entretenimento para as pessoas, mas também por protagonizar um papel fundamental na disseminação de conhecimentos. No entanto, com o passar do tempo, o cinema tem sido utilizado não apenas como uma forma de entretenimento, mas também tem se tornado um importante mecanismo de manipulação de massas. Tendo isso em vista, tomaremos como foco deste documentário especificamente a indústria cinematográfica, que atualmente tem sido responsável por influenciar, tanto de forma positiva quanto negativa, a construção do pensamento político brasileiro. De certo, é notório que a indústria cinematográfica exerce uma grande influência sobre os indivíduos. Entretanto, antes de entrarmos de fato neste tema, é importante entendermos como o cinema surgiu. O cinema surgiu na França em meados de 1895, tendo como fundadores os irmãos Lumière. A princípio, os filmes tinham como intuito retratar o cotidiano das pessoas e possuíam pouca duração. O cinema passou a ser considerado expressão artística a partir de 1902, com a exibição do filme Viagem à Lua, com duração de 12 minutos, dirigido pelo francês Georges Méliès. Trazendo para o contexto brasileiro, o cinema no Brasil tem início em julho de 1896, na cidade do Rio de Janeiro, momento em que houve a apresentação dos primeiros filmes no país. De início, eram exibidas produções em que apresentavam cenas do dia a dia das cidades europeias. No entanto, com o passar dos anos, o cinema brasileiro começou a se engajar cada vez mais com questões específicas da sociedade brasileira, ou seja, aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos começaram a interferir nas temáticas abordadas pelos filmes, bem como também proporcionaram implicações na própria estrutura cinematográfica. No início da história do cinema, os filmes ainda não eram vistos como um instrumento de manipulação de massa. Foi apenas durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, e com o surgimento do movimento artístico conhecido como realismo fascista, o cinema passou a ser considerado uma poderosa força de manipulação e controle. Com isso, o cinema, ao ser visto como um meio capaz de possibilitar um controle do pensamento popular, rapidamente acabou se expandindo pelo mundo, e não só como uma arte ou como uma forma de entretenimento,
mas também como algo capaz de manipular e propagar ideologias. Mas para além de um propagador ideológico e manipulador de informações, o cinema também é arte, que expressa o mundo ao nosso redor e que enfrenta as próprias estruturas que produz, que critica a sociedade, que faz pensar e refletir. O cinema é uma forma de contar histórias, que por um lado permite ver o passado e por outro refletir sobre o futuro. Tendo isso em mente, então podemos dizer que o cinema, principalmente na contemporaneidade, tem assumido um posto extremamente relevante, principalmente quando se trata da questão da difusão de informações. Entretanto, é importante enfatizar que essa imensa propagação de ideias e notícias muitas vezes assume um caráter tanto positivo quanto negativo, que de certa forma acaba influenciando rigorosamente os pensamentos, as decisões políticas e os posicionamentos dos indivíduos. Com isso, inicialmente buscaremos tratar acerca do caráter positivo do cinema. Os filmes podem evidenciar muitas pautas sociais e históricas. É possível aprender sobre a história geral somente assistindo um filme. Nesse sentido, como ferramenta educacional, o cinema é capaz de proporcionar aos indivíduos uma possibilidade de desenvolver habilidades como a de percepção da realidade, identificação e interpretação, que são essenciais para a compreensão dos aspectos históricos, literários e cinematográficos. Por conseguinte, trazendo para o contexto brasileiro, podemos identificar a existência de diversas obras cinematográficas produzidas com o intuito de trazer conhecimento para as pessoas e incentivá-las a pensar e refletir sobre importantes aspectos históricos e políticos do país. Levando isso em consideração, optamos por apresentar alguns filmes que possuem considerável relevância para a sociedade e para a construção de seu pensamento crítico, como, por exemplo, o filme Marighella, dirigido por Wagner Moura, onde é apresentado de forma bastante viva as repressões, torturas e censuras que ocorreram durante a ditadura militar. Ainda não reúne as condições necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados. Crianças escravizadas em latifúndio. Grevistas massacrados pela polícia. Mulheres violentadas nas prisões. Companheiros torturados até a morte. Imprensa amordaçada. Ok, Preto, já chega. Presidente eleito democraticamente pelo povo, expulso do país por uma corja de fascistas. Comunista preso e torturado por ir numa sessão de cinema. O filme de Carlos Marighella ainda explicita o fato de como as pessoas que se revoltam contra o sistema opressor tiveram sua história deturpada pela classe dominante. O contexto agressivo e repressivo em que a história se passa é algo que pode ser debatido na atualidade, uma vez que o Brasil tem vivido momentos que relembram os ocorridos desta época. Outro bom exemplo é o documentário Democracia em Vertigem, dirigido por Petra Costa, que retrata a história da democracia brasileira desde seu ressurgimento pós-ditadura até sua atual crise, mostrando a influência das mídias nesse processo que ajudaram na desinformação que persiste até hoje, revelando um lado da história pouco conhecido e que foi escondido nos últimos anos pelas forças políticas e midiáticas para a manutenção de seu poder e influência da população, que contribui para a desinformação e alienação que, por consequência, geram todos os processos demonstrados no longa. Assim, se pode entender que, no aspecto positivo, o cinema serve como um instrumento artístico de reflexão e também de conhecimento, permitindo assim um saber aprofundado acerca da realidade e da história. Já em contrapartida, o aspecto negativo trabalha como um agente de alienação contra a sociedade, espalhando a desinformação e ajudando a manutenção do controle do povo pela classe dominante. Esse lado do cinema será abordado a partir deste ponto, mas antes de adentrar mais a fundo nos filmes que realizam essa manipulação de massa, é necessário primeiro entender melhor essas características da indústria. O cinema é uma mídia como outra qualquer, e vive de estratégias comerciais muito semelhantes à da televisão. Cria modismos, determina mudanças de hábitos, direta ou indiretamente incentiva o consumismo e pode controlar o pensamento das massas. O espectador muitas vezes se deixa levar e não se preocupa em fazer uma leitura crítica da obra que consome, ou seja, apenas segue os ditames apresentados por segmentos midiáticos que querem,
a todo custo, vender maciçamente o produto, ao convencer o espectador de que se trata de um bom filme. Para além disso, é essencial entender que o cinema não pode ser distanciado da política, pois tal é fruto dela e a reafirma ou vai contra tal estrutura. O cinema também nasce de uma indústria cultural, vendo assim a ser um produto na ótica de uma sociedade capitalista, esta qual também o enxerga como um produto, mas não como um produto despolitizado, e sim um produto político, que pode e na maioria das vezes serve para vender uma ideia ou pensamento que facilmente podem ser aceitos pelo telespectador, que pode acabar sendo influenciado pela visão de mundo apresentada tão belamente pelos filmes. Com isso, trazendo esse contexto para o cinema brasileiro, podemos entender que o cinema pode influenciar de forma negativa qualquer pessoa, existindo assim diversas obras surgidas desta indústria e que visam a manipulação da população, ajudando e reforçando no seu processo de alienação por parte da mídia. E assim como fez anteriormente, buscaremos agora algumas obras que têm um grande teor manipulativo e que ajudam em tal controle. A primeira obra que buscaremos tratar sobre é o filme Tropa de Elite. Filme esse dirigido por José Padilha, que inicialmente tinha uma ideia de criticar o fascismo dentro da polícia militar, mas acaba executando o completo oposto, fazendo o público se afeiçoar e concordar com o protagonista, o capitão do BOPE, extremamente violento. A influência desse filme na sociedade foi imensa, principalmente nos mais jovens, que começaram a desejar entrar na polícia e ser como o Capitão Nascimento. Era normal ouvir da boca desses mesmos jovens a música Tropa de Elite e frases do próprio filme, que demonstram o fascismo presente nela. O crescente militarismo, armamentismo e também o apoio à violência policial, que se tornou comum ver na internet e na rua, tem raízes muito fortes no filme. Ideias essas que foram apropriadas por diversos políticos, como por exemplo o próprio ex-presidente. Tropa de Elite é uma obra que, dentre tantas outras, é capaz de incentivar uma grande onda fascista na sociedade. E foi justamente em decorrência desse fator, ou seja, essa gigantesca influência social, que gerou também uma chuva de críticas ao filme, que acabou por acarretar em sua sequência uma espécie de desculpas pelo longo anterior. Em Tropa de Elite 2, a história vai por outros caminhos. Dessa vez, se distanciando do longo anterior, vai demonstrar uma visão bem diferente da polícia. Sendo de uma visão heróica e idealizada de tal, se vê agora abuso do poder policial na sociedade e a origem das milícias e da corrupção dentro dessas organizações. Mas, mesmo assim, o filme ainda traz diversas mensagens problemáticas. Por exemplo, quando essa produção foca na corrupção dentro do sistema político brasileiro, se mostra uma ideia de que é impossível vencer tal sistema, um pensamento que se adentrou à sociedade, ajudando a fundamentar uma visão apolítica do mundo e associando o pensamento político à corrupção. Para além disso, toda essa visão de guerra contra a corrupção foi um discurso vendido pelo Lunga e muito apropriado pela Operação Lava Jato e principalmente pelo ex-senador Sérgio Moro. No final, por mais que a continuação tente a se desprender da ideia da primeira, e a certo nível consiga, ainda vende e fomenta uma ideia alienada sobre a inevitabilidade do sistema e de sua inerente corrupção. E para além destes filmes, existem diversas outras obras e produtoras que alienam seu público, como é o caso da empresa Brasil Paralelo, definida por eles como uma produtora de filmes, documentários e séries com foco no entretenimento e educação, que foi fundada em Porto Alegre em 2016. O intuito da empresa é de retomar os ditos bons valores, ideias e sentimentos patrióticos, ou seja, seu objetivo é seguir uma linha ideológica conservadora, mesmo que digam que são não partidários e somente buscam a verdade. Conta com 15 milhões de pessoas que já assistiram seus vídeos só em 2022, além de 550 mil assinantes que assistem e aprovam suas produções. Alguns de seus documentários mais controversos são, por exemplo, A Facada de Jair Bolsonaro. Este longa, que vem com a ideia de investigar a facada feita contra o ex-presidente, ajudou na construção do tal como uma figura heróica que enfrentou até a morte, além de desenvolver uma série de notícias falsas e conspiratórias relacionadas a tal, como culpar a esquerda por tal atentado. Este documentário teria uma continuação que contaria sobre sua vida, mas acabou sendo impedido de ser lançado por acusação de compartilhar inúmeras fake news. Outro documentário extremamente polêmico foi o 1964, Brasil entre Armas e Livros. Este que discute a ideia da ditadura militar, ainda contra fatos históricos, foi um dos documentários mais assistidos, sendo que seu total, mais de 500 mil pessoas o consumiram. Este é só mais um exemplo de vários documentários que
compõe um aglomerado de vídeos negacionistas e repleto de desinformação, assistidos e acompanhados por milhares de pessoas que pagam e apoiam tais produções e que são culpadas pela grande onda de desinformação, fascismo e negacionismo no país, sendo assim uma das principais forças de alienação no Brasil contemporâneo. Contudo, é possível compreender a importância política, social e histórica do cinema, que carrega consigo uma potência de transformação como qualquer outra arte e força midiática, que pode tanto nos fazer pensar por dias, refletir sobre a nossa própria existência, relembrar o passado e entender melhor o futuro. O cinema educa, mas também o cinema, assim como qualquer arte, forma de comunicação e mídia, tem em si um poder muito grande, o poder de formar opiniões, pensamentos e ideias. Poder esse que pode alienar todo um povo. Os exemplos usados mostram muito bem essa dualidade cinematográfica, e essa mesma dualidade também nos permite perceber que, além da expressão artística do autor, o cinema também é um instrumento, e como qualquer outro instrumento, seu objetivo depende daquele que a utiliza. Por fim, uma mesma câmera pode ajudar na construção do pensamento político brasileiro. Sendo isso algo bom ou ruim, no final tudo vai depender de quem está por trás dela.